descanso, ele só é pleno quando você cumpre a sua tarefa. E aí Deus me fez lembrar de uma menina chamada Suzele, por volta lá dos seus 16, 17 anos, que amava dormir e ainda ama, só que agora com Elisa e Ana esse tempo diminuiu. E eu lembro que minha mãe trabalhava o dia todo. Eu estudava de manhã, ensino médio. E eu sabia que a cozinha depois do almoço era minha responsabilidade. Mas eu sabia também que minha mãe só voltava por volta de 4 horas. Então o que a bonitinha fazia? Ela ia, chegava da escola, almoçava e tirava aquela soneca. Quando eu acordava assim assustada. Ai, minha mãe está quase chegando. Ia correndo para fazer as coisas que ela já tinha mandado eu fazer. O meu descanso valeu a pena? Não. Porque toda vez que eu acordava assustada, eu fazia tudo correndo. Quando eu terminava, eu estava cansada. O que eu precisava fazer para ter um descanso pleno? Almoçar, arrumar a cozinha e deitar, descansar, porque quando ela chegasse ia estar tudo pronto e eu não ia ter esse sobressalto de ficar tentando fazer tudo correndo. Então, o descanso, queridos, ele só é pleno quando a sua tarefa é cumprida com excelência, respeitando o tempo e o modo para a qual ela foi designada. Amém? Então não adianta eu querer dizer para o Senhor, Senhor, eu estou descansando em Ti. Amém, descanse, vamos descansar no Senhor. Mas eu preciso também cumprir a minha tarefa. Jesus, depois que Ele evangeliza a mulher lá, a mulher samaritana, logo na passagem seguinte, os discípulos vão questionar o Senhor sobre uma comida, e Ele fala, olha, eu sou a comida, eu sou a água, e Ele vai falando, e Ele diz o seguinte para os discípulos, vocês dizem que daqui a 4 meses os campos estarão prontos para a colheita. Mas ele diz, olhai e vede que os campos já estão brancos. E os discípulos estavam fazendo o quê? Esperando o tempo da colheita. Mas já tinha chegado o tempo da colheita e eles não estavam percebendo. Nós precisamos estar atentos ao tempo que eu preciso trabalhar. Porque aí eu vou ter o descanso pleno em Deus. Amém, queridos? Precisamos estar atentos a isso. Em Mateus capítulo 25, a gente vai entender isso melhor com uma parábola também muito conhecida, das 10 virgens. Se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar, amém. Mas eu vou só relembrar com vocês a história. Existiam quantas virgens? 10 virgens, que estavam se preparando para a volta do noivo. As 10 virgens, elas tinham tarefas a cumprir. A principal delas era manter o azeite dentro das suas lamparinas. Não é isso? Todas elas tinham a mesma tarefa. Porém, só 5, ok, chegou o tempo delas dormirem. As 10 dormiram. A Bíblia não diz que foram só as 5 loucas que dormiram. Foram as 10. Porém, somente 5 tinham cumprido a tarefa. E quando o noivo chegou para o verdadeiro descanso, só 5 estavam preparadas. As outras 5, elas dormiram um sono, elas viveram um descanso de presunção, porque elas precisavam estar trabalhando, guardando azeite, enquanto elas dormiram. O dormir não foi o erro.
ali, nesse contexto que eu estou trazendo. Amém? Porque tem outras meditações, outras interpretações, mas nesse contexto, o dormir ali não era o erro, mas sim o tempo em que elas estavam dormindo. Porque se todas elas tivessem com azeite em dia, não tinha problema nenhum em dormir. Mas as outras 5 que não cumpriram a tarefa, elas dormiram indevidamente, porque para elas ainda existia uma tarefa a ser cumprida. Vocês estão entendendo? Amém, queridos? E aí a gente também pensa lá em Moisés. Moisés, ele estava diante de um mar. Com um exército atrás dele. E ele poderia muito bem falar assim, vamos descansar, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. E realmente, se Deus quisesse acabar com aquele exército assim, ele poderia. Vocês creem nisso? Eu creio. Mas quando Moisés vai falar com Deus, qual é a resposta de Deus para Moisés? Por que clama a mim? Por que esse povo está todo parado? Por que vocês estão esperando alguma coisa acontecer? Diga ao povo que marche. E aí, depois que o povo começou a marchar, Moisés tocou o mar se abriu, o milagre veio. E aí, do outro lado do mar, eles conseguiram descansar. Foi a hora que eles se alegraram, que Miriam dançou, houve cânticos. Mas primeiro eles precisaram fazer o quê? Marchar. Eles precisaram trabalhar. Eles precisavam estar acordados e atentos para aquilo que Deus queria fazer. Não era hora de dormir. Não era hora de cruzar os braços. Não era hora de descansar. Mas era hora de marchar. Muitas das vezes nós encontramos um mar diante das nossas vistas, diante das situações que a gente passa. E a gente pensa, Deus vai fazer. Ele vai fazer, amém? Mas Ele só faz aquilo que você e eu não conseguimos fazer. Deus ia lá marchar pelo povo? Não. Era o povo que precisava marchar. Era o povo que precisava tomar a iniciativa. Então, nós precisamos aprender a discernir o tempo e o modo. E nesse sentido, eu preciso aprender a discernir o tempo que eu posso descansar, mas o tempo em que eu tenho que trabalhar, arregaçar as mangas e fazer a minha parte. Eu preciso entender que há um tempo que o Senhor vai me dizer, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Desperta, é hora de acordar, igreja. Não é hora de dormir, é hora de trabalhar. Que o tempo do seu descanso, o tempo do gozo, quando Cristo vai falar, entra no gozo do teu Senhor, vai chegar. No tempo que Ele mesmo já preparou. E o último exemplo que eu queria trazer, que existe um tempo de despertarmos para oração. Às vezes, ficamos tão acomodados que essa disciplina espiritual tão poderosa, ela fica adormecida. E a oração, ela não tem período para esse dormir como igreja, amém? Porque a palavra de Deus diz, orai sem cessar. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Não? Então eu posso falar. Essa semana eu estive com uma moça que ela faz uma atividade física comigo. E ela falou bem assim, eu estou com muito sono, porque eu estou acordando todos os dias, 4 horas da manhã, para fazer uma novena com o Frei, não sei das quantas. E naquela hora, eu senti vergonha
Então, é preciso um despertar da igreja para a oração, porque a oração ela não pode diminuir na igreja. Ela não pode ser temporal, sazonal. Estou passando por uma dificuldade, vou orar. Estou bem, vou descansar. A oração ela tem que ser contínua, porque a palavra de Deus diz sem cessar. E aí eu pensei, nossa, como pode? Como pode? E eu falo isso porque eu entendo, sabe, pastor, que toda vez que a gente vai ministrar, todas as vezes que o Senhor traz uma meditação para a gente compartilhar com a igreja, nós somos ministrados. Quem está aqui, e o pastor pode reafirmar isso, quem está sendo ministrado primeiro somos nós. Então, naquele momento, eu senti vergonha. Eu cortei a conversa com ela na hora. Não por conta da outra religião, mas é porque eu me senti constrangida. Então, precisa ter um despertar na oração. E lá em Mateus capítulo 26, no versículo 36, existe um sono presunçoso dos discípulos. Porque quando Jesus vai ao Getsemane, ele escolhe os discípulos para irem até mais adiante com ele. Quando ele retorna, o que os discípulos estavam fazendo? O que eles estavam fazendo? E o que Jesus disse? Vocês não podem vigiar nem uma hora comigo? Nem uma hora? Orai e vigiai. Precisamos acordar. Então eu não sei qual é a realidade, a sua realidade. Eu sei qual é a minha nesse momento. Mas o que o Senhor trouxe ao meu coração é que existe tempo sim de descansar. E ele é tão importante quanto o tempo de acordar. O que eu preciso entender é o tempo e o modo em que essas duas coisinhas acontecem na minha vida. Então eu preciso buscar o discernimento em Deus para saber qual é o momento certo para eu descansar nele, mas qual é o momento em que eu tenho que me manter vigilante, alerta e bem acordada, fazendo aquilo que ele já tem proposto para eu fazer. Amém, queridos? Que nós possamos aprender a buscar esse direcionamento em Deus e saber a discernir o tempo e o modo de acordar e de dormir. Amém? Aleluia. Eu já contei para vocês que eu fui pregar numa igreja que estava começando, estava crescendo, num domingo de manhã e todo mundo em jejum. E o culto estava, a hora que passaram a palavra para mim já era quase 1h da tarde. Aí eu comecei a pregar, eu vi, mas tinha muita gente dormindo. Jejum dá fome, dá sono também, né? Aí eu olhei assim, falei assim, quem estiver dormindo, dá glória a Deus. O pessoal, glória a Deus. Quem estava acordado riu. E quem deu glória a Deus que estava dormindo, ficou com vergonha. Mas igreja não é lugar de se dormir, né, irmãos? Eu já, às vezes, já preguei aqui, já vi gente, ó, às vezes está assim, ó. Sabe o que é olhos? Você sabe o que é olhos lânguidos? Mas Deus é misericordioso.
Deus me levou para um texto, Suzane, está em Romanos 13, verso 11 e 12, que também fala sobre o que você ministrou hoje. Diz assim, pode colocar aí na tela? Romanos 13, verso 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque, isso é lindo, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Irmãos, cada dia que passa, a salvação está mais perto da gente. Você já pensou nisso? Está aqui. Cada dia que passa, a gente não sabe quanto tempo falta, mas está chegando, está chegando, está chegando. Então, irmãos, o que a gente tem que fazer? Despertar do sono. E o sono é espiritual. E no 12, ele diz, a noite é passada. Todo dia acontece isso, né? A noite é passada. E o dia é chegado. Então nós temos que tomar uma posição. E a posição é essa. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. É um texto interessante este de Eclesiastes, porque fala sobre o tempo e o modo. E a nossa vida é essa, é tempo e modo, é modo e tempo, é tempo e modo. Então, amados, nós precisamos acordar para o que a palavra tem dito para nós. A nossa responsabilidade para com Deus é muito grande. E o diabo está mandando uma sonolência para todo mundo. Tem gente dormindo aí que, de repente, assina até cheque em branco. Então, nós precisamos estar ligados, porque haverá um momento que nós estaremos subindo por morte ou subindo por arrebatamento. Não, diga para o irmão que está ao seu lado, não tem saída. Ou é por morte ou por arrebatamento. Glória a Deus. Quando você acordar amanhã, você vai lembrar do que o pastor falou agora, dentre outras que ela ministrou. E hoje já está mais perto do que antes. Irmão, a gente tem que se alegrar com as promessas, senão não dá. Cabeça cheia de... Tem gente que gosta de picuinha, né? Meu Deus. Então, amanhã quando se acordar, Deus vai te lembrar desse texto de Romanos 13, verso 11. E já está ficando mais próxima. Nós somos salvos, sim, mas a minha salvação é despedida deste mundo, irmãos. Bye, bye, mundo. Eu nunca mais quero te ver. Vamos estar de pé. É bom, né? Uma ministração com temas que nos despertam, nos fazem ver também o compromisso que temos com Deus, né? Porque, irmãos, vai chegar o dia que Deus vai cobrar. O que você fez por mim na terra? Eu mandei você trabalhar, mandei você ir, mandei você fazer. O que você fez? Ah, pastor, tinha dia que eu chegava em casa tão cansado. Deus, Senhor,
Tinha dia que eu estava tão cansado que eu nem ia ao culto. Ah, pastor, ah, Senhor, tem um joguinho hoje para ver, eu tenho que ficar preparado. Vou comprar minha pizza, comprar minha Coca-Cola para... Misericórdia, irmão, misericórdia, misericórdia. Deus tem falado. Somos privilegiados, porque Deus tem falado conosco. Pai, muito obrigado por esta noite, este culto, e colocamos diante de Ti as nossas vidas, reconhecemos nossa pequenez, nossa fragilidade, nossa dependência de Ti, Senhor. Mas Tu és um Deus que nos ama de verdade, e o Senhor cuida de nós. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Opera na vida desses nossos queridos irmãos e pessoas que estão em leitos de enfermidade e precisam, Senhor, de um toque do Teu poder, de uma manifestação do Teu amor, da Tua compaixão para com eles. E traz cura, Senhor. O Teu remédio é infalível. O poder do nome do Teu Filho amado é maravilhoso. Por isso, Pai, no nome de Jesus, essas pessoas que estão acamadas sejam levantadas na força do Teu poder e possam testemunhar o bem do Senhor sobre suas vidas. Muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, na comunhão dos santos, ouvindo a Tua palavra e poder Te louvar e Te adorar. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar então. Glória a Deus. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre. Eu
Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Aleluia. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e as consolações do seu Santo Espírito estejam com todos vocês que amam ao Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, te dê uma chegada muito boa até a tua casa. E olha, daqui a pouco é tempo de dormir, daqui a pouco é tempo de acordar, daqui a pouco é tempo de trabalhar, mas não esqueçam de orar sem cessar. Sai uma rimazinha aí. Deus abençoe vocês. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que